Muito boa tarde a todos, mais uma vez. Logo após dessa belíssima apresentação, o nosso trabalho continua. Teremos a palestra de encerramento deste terceiro fórum a cargo do professor Dr. Márcio Antônio da Silva. Antes de mencionar acerca do qual ele nos vai falar, deixa eu falar um pouco sobre o vasto currículo do professor Márcio. Ele foi licenciado em matemática pela USP São Paulo, mestrado e doutorado em educação matemática pela PUC São Paulo. Atualmente é professor adjunto na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Lotado no Instituto de Matemática, no programa de pós-graduação em Educação Matemática e no programa de pós-graduação em Educação. Atuou durante vários anos como professor de matemática em diversas escolas da cidade de São Paulo, tanto nos anos finais do ensino fundamental quanto no ensino médio. Atualmente é editor da revista Perspectivas de Educação Matemática. Coordena o projeto de pesquisa intitulado Redes Discursivas Construídas em Livros Didáticos de Matemática do Ensino Médio, projeto financiado pelo CNPq. Desenvolve pesquisas ligadas aos currículos de matemática, da educação básica e dos cursos de licenciatura em matemática, bem como sobre a formação inicial e o desenvolvimento profissional de professores de matemática. Também é membro da Diretoria Nacional Executiva da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, coordenador do Grupo de Trabalho Educação Matemática no Ensino Médio da SBM e lidera o Grupo de Pesquisa, Currículo e Educação Matemática. Então, o professor Márcio vai nos falar sobre identidade e diferença, discursos que atravessam as discussões sobre a base nacional comum. Com vocês, o professor Márcio. Tem um excelente trabalho. Boa tarde a todos e a todas. Eu agradeço inicialmente o convite feito pela comissão organizadora do evento, agradecer ao Harrison pelo convite. E é um prazer estar aqui com vocês conversando hoje. Depois de tantas coisas que nós discutimos, né, tentar fazer um fechamento de tudo isso não é fácil. Eu tentei sintetizar algumas ideias que a gente tem discutido lá em Campo Grande, no GP100, e trago também uma discussão sobre a Base Nacional Comum. A gente vai ter oportunidade de discutir mais um pouco sobre isso. Minha proposta para essa conferência é, inicialmente, falar sobre características gerais do que são discursos na perspectiva Foucaultiana. Não é fácil falar sobre essa perspectiva, né, para um público tão variado. Talvez algumas pessoas nunca tenham ouvido falar sobre isso, mas eu vou tentar ser o mais didático possível, né? Apresentar alguns conceitos importantes da chamada filosofia da diferença, mais especificamente as ideias de identidade e diferença, incluindo suas relações, que é alguma coisa que nós temos estudado muito, principalmente no último ano, a contribuição da filosofia da diferença para os estudos curriculares. Dar exemplos de identidades que são fixadas, reforçadas e normatizadas, algumas delas até na matemática. Descrever o que poderia ser uma ideia de pedagogia como diferença. E aí eu vou fazer algumas provocações mostrando que talvez o modelo que a gente tem de escola é um modelo de escola para a identidade. E mostrar como esses discursos, né, o discurso da identidade e da diferença, atravessam as discussões sobre a base nacional comum. Então, na verdade, eu não trago nenhuma pesquisa que nós estamos desenvolvendo. O que eu fiz foi, a partir das teorizações que a gente tem estudado,
tentar elaborar algumas reflexões sobre o tema do evento. É um exercício, na verdade, de análise que eu faço aqui com vocês sobre a temática que foi escolhida. Bom, para iniciar, vou tentar falar, né, se vira nos 30, né, falar de Foucault em 2 minutos. Mas só para ter uma ideia geral, é lógico que eu vou fazer uma síntese que é muito injusta para o trabalho dele, né, porque ele trouxe muito mais contribuições que essas. Mas basicamente Foucault foi um filósofo que traz muitas contribuições, principalmente na década de 60, 70 e 80. E uma das provocações que ele faz, ele é um historiador também, né? Então ele analisa diferentes períodos históricos e tenta descrever esses períodos, fazendo provocações que nos levam a enxergar as diferentes perspectivas que nós tínhamos em vários momentos. Ou seja, basicamente ele traz a ideia de que todas as coisas que a gente considera como sendo verdadeiras, normais, sem discussão hoje em dia, podem ser problematizadas, porque são verdades do nosso tempo e do nosso local, né? Então, uma das coisas que ele faz, ele determina um marco, que é a Revolução Francesa, e mostra que antes da Revolução Francesa, né, na época clássica, os servos, eles eram súditos, né, que deviam obediência a um rei. E essa obediência muitas vezes era feita de maneira violenta, né, por intermédio de castigos, de violência física e até, no caso, em última instância, a própria morte. A não obediência poderia levar à morte, né? Então, o que o Foucault mostra é que depois da Revolução Francesa, esses dispositivos se modificam. Então, eu passo a ter uma sociedade que cria novos dispositivos onde o Estado não precisa mais utilizar essa violência, no sentido literal, para fazer as pessoas realizarem determinadas ações que poucos grupos gostariam que essas pessoas realizassem. Isso é muito forte, né? Se eu pensar, por exemplo, na época na época clássica, eu tinha que obrigar as pessoas a lutarem por um determinado grupo, né? Se a pessoa, como é que eu posso convocar uma determinada pessoa para lutar numa guerra? Eu tenho que impor isso a ela. Eu forço essa pessoa a lutar por alguém. Se ela não fizer isso, ela morre, né? Então não tem escolha. O que o Foucault mostra é que depois da Revolução Francesa, criam-se dispositivos, são criados dispositivos, onde as pessoas fazem isso sem a violência física, né? Por exemplo, basta a gente imaginar que tem pessoas que são recrutadas, né, para serem militares, e eles fazem isso porque gostam, muitas vezes, né? Eles fazem isso em nome de um ideal, em nome de uma identidade de uma nação. Essa é uma perspectiva dele, né? Mostrar as diferenças em períodos históricos diferentes, de perspectivas diferentes. Então, dos castigos, inclusive corporais, ele vai falar que existe uma nova forma de controle na nossa sociedade, que é o disciplinamento. Mas o que a escola tem a ver com isso, né? Quando a gente se refere à matemática, por exemplo, na escola, é o quê? É uma disciplina. Esse nome não é aleatório, né? É também originalmente visto como uma ferramenta para disciplinar pessoas. Então, na perspectiva dele, ele vai mostrar, por exemplo, que determinadas instituições, que são instituições recentes na história, ou seja, elas nem sempre existiram, elas são constituídas e criadas com o mesmo mecanismo de construção, tanto arquitetônico, mas também em termos de vigilância. Então ele compara, por exemplo, a escola a uma prisão, a um quartel, a um asilo, a um hospital, né? E a gente consegue fazer essa associação até pela forma como são construídos esses lugares onde essas instituições operam. E ele chama essas instituições de sequestro, é muito forte, né?
Ele fala assim: na nossa sociedade, isso é recente, se estabilizou uma certa norma onde, num determinado período da vida, as pessoas são levadas a essas instituições e ficam lá até serem educadas, né? E isso é histórico, é isso que ele mostra. Nem sempre foi assim, nem sempre existiu essa preocupação. E ele chama de instituições de sequestro nesse sentido, né? Por exemplo, ninguém pode, no Brasil, deixar a criança fora da escola. Você não tem essa opção, né? É um dever você colocar as crianças na escola é mais que um direito, né? Você não tem opção de escolha sobre isso. Então essas provocações que ele vai trazendo faz com que a gente olhe para as coisas que são comuns com uma outra forma de enxergar, né? Então nada mais do que ele faz, ele oferece para nós uma outra maneira de enxergar as coisas que aparentemente para nós são normais, são normatizadas, são muito bem escolhidas e fazem parte do nosso cotidiano. Bom, mas o que eu vou trazer de Foucault para vocês e para a gente olhar um pouquinho é a noção de discurso, né? Discurso é uma palavra que a gente utiliza muito no cotidiano e vira senso comum. Então eu gostaria só de trazer algumas ideias, né? Para Foucault, discurso não é o que alguém diz. Então, por exemplo, eu não estou fazendo um discurso, eu estou falando com vocês. Só que o que eu falo com vocês, essa fala é atravessada por uma série de outras ideias, né, que não são aleatórias. Ou seja, dentro dessas normatizações, eu, nesse momento e nesse lugar, falo coisas porque eu sei que eu posso falar determinadas coisas. E eu sei que outras coisas são proibidas de serem ditas, né? É lógico que a gente não para pensar nisso, mas a todo momento a gente faz essas escolhas para dizer o que é certo no lugar certo, na hora certa. Para Foucault não existe nada oculto ou por trás dos discursos, né, como alguns teóricos críticos colocam. Para ele as coisas estão lá. Se você não enxerga as coisas que estão lá, é porque você ainda não conseguiu enxergar de uma outra maneira. Mas elas estão colocadas, né? Por exemplo, essa ideia das escolas e as relações com outras instituições e tudo mais. E ele sempre relaciona os discursos a campos de saber, e depois eu vou comentar um pouco isso, como as ciências e os saberes institucionalizados legitimam determinados discursos. Um exemplo muito simples que eu posso dar é todo mundo que assiste a uma reportagem num telejornal sobre qualquer assunto, normalmente os jornalistas levam um especialista para legitimar o que eles dizem. Então, se você vai assistir a uma reportagem sobre alimentação saudável, tem um nutricionista falando. Uma reportagem sobre economia doméstica, tem um economista falando. Ainda que ele diga o que todo mundo diria, e ainda que fique evidente que eu não preciso que um especialista fale aquilo, qualquer um poderia dizer, a figura do especialista legitima uma forma de pensar, legitima algumas coisas e não outras, né? Então ele vai trazer isso com muita força nas teorizações que ele traz. Ele também traz a ideia que a obediência, que eu sempre obedeço a um conjunto de regras históricas. Isso é histórico, essa é uma das ideias fundamentais. Isso muda, é contingente, é passageiro, e eu só consigo olhar essas diferenças muitas vezes fazendo essas comparações históricas. Isso é o que ele vai chamar de regimes de verdade, né? Que é o que eu estava falando um pouquinho antes. É o que eu posso falar em um determinado espaço-tempo, né? Nem tudo eu posso falar em todos os lugares ou em todo o momento. Então é uma ideia bem geral do que é discurso, porque eu vou falar dessas considerações que o Foucault faz a partir da base nacional comum, trazendo alguns discursos que atravessam a fala de algumas pessoas que debatem sobre isso, né? E até nas apresentações aqui foi muito comum ouvir algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Outro conceito que é muito importante para nós
é o conceito de identidade e diferença. Aí, para tentar ser bem didático, a identidade, né, falando numa linguagem bem simples, é aquilo que se é, né? Aquilo que nós somos, quer dizer, o que caracterizaria a identidade desse grupo aqui nesse momento? O interesse por discussões sobre currículo, né? Ou mais especificamente sobre currículos de matemática. Então, quando eu afirmo sou brasileiro, sou branco, sou heterossexual, eu constituo identidades. Eu me refiro a identidades que eu tenho ou que outras pessoas têm. O mais interessante é que eu só consigo constituir essas identidades, e esse é algo bem sutil, mas é importante. Eu só consigo constituir a identidade pela diferença, né? Eu só consigo falar que eu sou brasileiro, sou branco, sou heterossexual, porque tem alguém que não é, ou seja, tem alguém que é diferente, né? Só que o interessante, então a diferença no caso seria aquilo que o outro é, né? Aquilo que eles são. Portanto, já tem uma diferença interessante aí. Algumas coisas, as identidades, estão relacionadas a nós. Isso parece que está perto, é mais comum. As diferenças é do outro, é uma coisa do diferente, né? E normalmente é visto como algo estranho, algo que foge à norma e à regra. Então, quando eu falo, ela é italiana, ela é branca, ela é homossexual, eu caracterizo identidade no outro. E a partir daí, eu constituo as minhas identidades, né? A partir dessas diferenças. Portanto, essa relação de identidade e diferença tem uma relação de dependência, né? E o que eu vou trazer mais à frente é o quanto isso é forte nas falas de pessoas que debatem essa questão da base nacional comum. Agora, tem essa, por exemplo, quando eu afirmo, né, sou brasileiro, que é a identidade, eu constituo essa identidade pelo que eu não sou, né, como eu disse, não sou chinês, não sou francês e aí por diante. Essa diferença como produto da identidade, ela já é vista hoje mais como a diferença mutuamente determinada, né, a partir dessa construção de identidade. E é curioso como a construção da identidade se dá na nossa vida, né? Quer dizer, quando você nasce, você tem uma certidão de nascimento que te dá um nome, é uma identidade, que você vai carregar para o resto da vida, né? Tem um número, o número do seu RG, o número do seu CPF, o número... Para cada coisa que você faz, você precisa de uma identidade que fica com você até a sua morte, né? Que se constitui até a sua morte, nunca muda. Então, a ideia de diferença já está mais ligado à multiplicidade, né? A uma dinâmica que eu coloco a partir da constituição de determinadas identidades. Bom, mas o que é a nossa identidade, né? O que é isso que constitui a gente? Tem duas perspectivas que são completamente distintas e que vão entrar nesse debate sobre o currículo. Eu posso enxergar a identidade como sendo algo com essência, com um fim dado, estável, centrada, unificada, homogênea, definitiva, né? Por exemplo, isso é muito comum. As idealizações das coisas, né? A identidade do que deveria ser o homem, do que deveria ser a mulher, do que deveria ser essas relações todas, do que a gente deveria fazer na vida, né? Então, quer dizer, como o homem, por exemplo, constitui a sua identidade? Ele nasce, tem é educado, é formado, deve casar, deve, de preferência, ter filhos, né? Mas não muito também, porque pega mal, né? Pega mal, é coisa de... né? Agora também não pode ter nenhum, porque também fica meio estranho, né? Então, todas as coisas são normatizadas, você vive com uma determinada identidade. Se você sai um pouquinho dessa ideia normatizadora, causa certa estranheza, né? Porque essas identidades são bem fixas. Por outro lado, eu posso pensar a identidade, nessa perspectiva, né? Educar seria moldar, dar forma, né? Formar uma identidade. A função da escola, portanto, seria educar para que as pessoas exercessem o papel que elas têm muito bem definidas na sociedade, né? Então, o papel das pessoas, qual que é? Está tudo muito bem delimitado. É isso que a pessoa deve fazer, portanto, a escola vai fazer isso,
moldar alguém, né? Então é uma perspectiva que como se você pegasse uma pessoa e modelasse mesmo como uma massa, e a partir de uma forma, né, a palavra formar vem daí, quando a gente fala de formação, é bem essa ideia, né? Eu tenho um modelo e vou modelar essas pessoas de acordo com o modelo que eu pré-determino. E eu não consigo fazer isso, lógico, né? E quando eu faço isso é muito estranho. E daí vários problemas, como já foram relatados aqui. Tem uma outra perspectiva de identidade, que ela é instável, contraditória, fragmentada, inconsistente e inacabada, né? Quer dizer, eu não preciso a vida inteira ter uma identidade única, eu posso mudar, eu posso ter várias coisas, posso pensar de várias maneiras, posso assumir uma nova identidade e voltar atrás, ou posso assumir várias identidades diferentes em vários contextos. Isso é uma outra forma de se pensar, né? Nessa perspectiva, dessa nova forma de enxergar a identidade, a educação não seria moldar alguém, mas seria descrever o processo de produção de identidades e diferenças. É uma perspectiva completamente diferente. Eu mostro para as pessoas como essas identidades são construídas e como elas são superficiais, históricas, e levo para essa perspectiva da identidade instável, contraditória, fragmentada e assim por diante. No final eu vou falar um pouquinho o que seria essa pedagogia da diferença nessa outra forma de pensar. Bom, para chegar para avançarmos um pouco, tem autores, principalmente dos estudos culturais, que eles vão falar que existem enunciados descritivos e performativos. O que é um enunciado descritivo, né? O nome já diz, é algo como: o livro está sobre a mesa, fui ontem ao cinema, choveu muito na semana passada, Ronaldo casou-se com Carolina. São descrições de fatos, de acontecimentos ou de situações. Alguns autores chamam de enunciado performativo aquele que leva a um determinado acontecimento, né? Algo que anuncia e faz com que algo aconteça. Por exemplo, quando eu digo: sua dissertação foi aprovada pela banca examinadora e você faz jus ao título de mestre em educação. Isso é um enunciado performativo, ele tem o poder de fazer as coisas acontecerem, né? Eu te absolvo de teus pecados, eu vos declaro marido e mulher. Aconteceu, né? Aqui mesmo, declaro iniciado o evento. A partir do momento em que eu anuncio isso, as coisas acontecem. Esse enunciado performativo tem uma força muito maior, né? Você tem um poder nessa linguagem. E o que uma autora vai falar, lá em 1999, a Judith Butler, é que repetições de determinados enunciados, que aparentemente são descritivos, transformam esses enunciados em enunciados performativos. Ou seja, de tanto se repetir alguma coisa, você acaba determinando como as coisas devem acontecer. Mas aparentemente é um enunciado descritivo. Por exemplo, quando eu digo Maria é caprichosa, de tanto repetir isso, eu posso reforçar uma certa identidade de que as mulheres são todas caprichosas, ou que determinado tipo de aluno é caprichoso, né? Quando eu falo negro roubou um carro, de tanto que se repete isso, acaba criando uma determinada identidade de relação ao negro ligado a qualquer tipo de delito, né? João é pouco inteligente, Juruna é preguiçoso, né? De tanto reforçar essas identidades, você começa a constituir identidades de que grupos culturais e sociais são de determinada maneira. Generalizações. Reforçar determinados estereótipos que acabam virando identidades, né? Para mostrar o quanto isso é forte, eu trouxe, acho que muitos já devem ter visto, é um vídeo de uma experiência que tem várias dessas, você encontra na internet, que as crianças são colocadas frente a duas bonecas, uma branca e outra negra. E pergunta-se a essas crianças quais são as bonecas que elas acham as bonecas mais bonitas e as bonecas mais feias, o que elas acham dessas bonecas, né? Então vou tentar reproduzir aqui para vocês.
Which doll is the black doll? And which one is the white doll? That one. Which doll is the pretty doll? Which doll is the nice doll? Which doll is the bad doll? Which doll is the nice doll? And which doll is the bad doll? And why is that doll pretty? Because she's white and she has 2 eyes. Which doll is the ugly doll? Why is that doll ugly? Because he's black. Which doll looks most like you? Like me. Yeah, which one looks like you? And that one, Okay. that doll. Bom, então, esse é um exemplo claro que essas identidades são construídas, né? Ninguém ensinou isso na escola para criança, mas existem identidades culturais que são colocadas em jogo e fazem com que eu ache bom determinadas coisas e ruim outras coisas, né? E o que mais chama atenção nesse vídeo é que são crianças negras que preferem as bonecas brancas porque consideram elas mais bonitas, né? E quando no final a menina pede para se identificar, a menina se identifica com a boneca negra, mas fica vacilando, né, para apontar, como uma espécie de vergonha, né? Então isso é fixado de maneira cultural, né? Isso não é ensinado nas escolas, mas é reforçado por essa visão cultural. Bom, isso é feito pela repetição exaustiva de certos enunciados. Como existem as citações no meio acadêmico, né? Como você conhece mais determinados pesquisadores e menos outros? Em geral é pela quantidade de citações. De tanto se citar determinados autores, eu passo a conhecê-los mais que outros. A identidade cultural é muito parecida. De tanto citar determinados enunciados, eu faço mais referência a eles do que a outros, né? Agora pensando assim, né? E na matemática? Será que tem uma matemática hegemônica? A quem interessa, né? Quem privilegia, quem marginaliza? Aí eu vou fazer só algumas provocações, até aproveitando a reflexão que a professora Lucélia fez pela manhã. Se eu faço uma rápida pesquisa nos livros de história da matemática, né? Trouxe alguns autores aqui, o Eric Bell, o Struik, Boyer, Ives, Cajori, o Katz. Deem uma olhada nesses livros e olhem quais são os personagens da matemática que aparecem lá. Em geral, eles são homens, né, europeus e a maioria brancos, né? Eu não tenho... parece que as mulheres nunca fizeram matemática na história. Parece que os negros e, por exemplo, os não europeus também nunca fizeram matemática. Não existe matemática fora da Europa. Essa história é praticamente ignorada, né? Então eu elenquei alguns personagens só que eu peguei aleatoriamente um livro de história da matemática, né? E você encontra aquelas figuras de sempre. Não digo que elas não são importantes, claro que esses personagens são importantes, né? Mas por que eles e não outros? Essa é um pouco a questão que o Foucault traz, né? Por que é dessa forma e não de outra? Por que se constrói dessa maneira e não de outra? E recentemente são publicados vários livros que trazem um pouco essa discussão, né? Então você já tem livros trazendo as mulheres europeias na matemática, personagens da história da matemática que até então não eram desconhecidos, né? Mas que praticamente, não sei, talvez, quantos conhecem essas mulheres, né, que trabalharam com matemática? Agora que elas passam a ser conhecidas, né? Tem um livro do Eric Bell que chama Homens na Matemática. Esse é o nome do livro, né? Já define qual é o gênero que se liga à matemática. E até brincando com isso, essa autora publica um livro Mulheres na Matemática, né? Matemática africana, matemática na Índia, a história da matemática na China, a história da matemática chinesa. Quer dizer, tudo isso parece que está muito longe de nós, né? Tem autores como Victor Katz que ele coloca que
Se nós ensinássemos as crianças na forma de como os orientais, por exemplo, raciocinam e demonstram, né, o sistema axiomático deles, é muito mais ligado à heurística, à experimentação, completamente diferente da forma como a gente tradicionalmente utiliza as propostas de ensino, muito ligadas à matemática grega ainda, né, ao formalismo e a outra maneira de se ensinar. Ainda nessa coisa de fixar identidades, a Carla Mesquita apresentou na Amped, lá em 2004, ela fez uma análise de filmes de Hollywood, como os professores de matemática apareciam nesses filmes, né? Ou seja, qual que é a identidade que se constitui quando se fala de um professor de matemática. E ela chegou a essa conclusão, né, que professores de matemática são, em geral, homens tímidos, obsessivos, arrogantes, competitivos, indiferentes frente às relações interpessoais, racionais, patéticos, desajeitados, isolados, problemáticos, exibicionistas perante o conhecimento matemático, disciplinados e reservados, né? Então, cada palavra que aparece aí é uma identidade que se fixa quando eu penso em professor de matemática, né? Isso não é levado em conta, parece que eu ignoro isso, essas relações que existem, que são mais complexas do que a gente imagina. O Stuart Hall, ele traz um exemplo interessante dessas diferentes identidades, num livro dele de 92. Ele conta o caso, em 91, que o presidente George Bush, ele indica um juiz para a Suprema Corte americana, que era negro, que é negro, né, com visões políticas conservadoras. O que o presidente fez, tentou fazer a partir dessa escolha, foi jogar o chamado jogo das identidades, né? Quer dizer, ele queria atender tanto aos eleitores que eram negros, por ele ter escolhido negro, quanto os eleitores que tinham visões políticas conservadoras, né? O que aconteceu a partir daí? Bom, então a partir disso, né, as possíveis suposições que ele tinha era que eleitores brancos e negros apoiariam esse juiz, né? O que aconteceu depois foi que esse juiz foi acusado de assédio sexual por uma mulher negra. E esse caso veio a público. E aí isso foi muito interessante, né? Porque a discussão passou a ser uma discussão relacionada a racismo, gênero e também visão política. Porque quem apoiaria ou não o juiz, né? Você tem, por exemplo, mulheres negras ficaram divididas, dependendo de qual identidade prevalecia, se era a identidade delas como negra ou a identidade como mulher. Os homens negros também ficaram divididos, né, dependendo de qual favor prevalecia, o seu sexismo ou o seu liberalismo. Com essa história vem à tona a ideia de pluralidade de identidades, né? Aparentemente eu tenho só a identidade ligada ao gênero, mas tem várias outras relações que são colocadas em jogo nisso. Um outro exemplo que eu trago aqui, né, que é muito comum, é assim: qual que é a identidade, por exemplo, quando vocês pensam em comunidades indígenas, né? Qual que é a imagem, o estereótipo que a gente tem a partir disso, né, quando eu menciono isso? Em geral é o que é trabalhado na escola, né? As crianças vestidas lá, comemorando, caracterizadas como índios, comemorando o Dia do Índio, né? Quer dizer, qual que é o lugar para a discussão cultural, para essa pluralidade na escola, né? Até que ponto esses estereótipos são colocados em jogo a todo tempo, né? E qual que é o lugar para se discutir essas coisas? Isso é interessante também, né? Em geral fica onde? Na sala de aula não é. A sala de aula é o lugar sério de discutir o conhecimento científico sério que é levado em conta, né? As questões culturais, em geral, são deixadas para as feiras, para as atividades fora do horário da aula, né? Feira das Nações, festa junina, onde você tem a apresentação de todos os estereótipos de culturas que são possíveis, né? E aí, só para provocar um pouco, eu trouxe um grupo, uma foto da capa de um disco, de um grupo de índios, lá de Mato Grosso do Sul,
que constroem uma identidade completamente híbrida, né? Você não sabe mais se são indígenas, se são rappers, né? Vocês não sabem se são brasileiros, se são americanos. É isso, né? Quer dizer, lá a identidade, o estereótipo não é da forma como a gente acha que é. Isso é uma construção nossa do que é, de como são as coisas. Bom, trazendo um pouco a discussão para a base nacional comum, eu gostaria de mostrar para vocês os discursos que atravessam a fala de determinadas pessoas e que valorizam essa questão da identidade, da idealização de uma forma única de se escolher determinadas coisas que as pessoas deveriam ensinar e de uma educação de uma maneira só. Então, a professora Guiomar Namo de Mello, numa discussão sobre a base nacional comum, eu vou reproduzir uma fala de 1 minuto dela para a gente pensar um pouco sobre como essas coisas que eu falei de identidade atravessam essa fala dela. Nós estamos discutindo uma questão de equidade. Todas as crianças brasileiras têm que saber ler e escrever. Existe um consenso universal sobre o que seja um bom leitor e um bom produtor de textos. Isso está feito nas ciências da linguística, nas ciências das comunicações, nas ciências da semiótica. Então, nós temos base científica para dizer que existem jeitos melhores e piores de ser leitor e ser produtor de texto. Eu quero que seja um bom leitor e produtor de texto. Eu não posso dizer que isto está em discussão. Porque se eu disser que até isso está em discussão, se eu disser que até para saber somar e dividir e multiplicar está em discussão, nós não vamos realmente... É uma que a gente deveria, então, discutir em relação à base? Qual é a capacidade que eu quero que essa criança tenha? O que eu quero que esse conhecimento emancipe essa criança? Como que ele pode fazer com que essa criança se projete no futuro? Bom, não sei se deu para estabelecer essa relação, né, com a ideia de uma identidade fixa, o que eu quero, né, o que eu quero formar, pensando que todo mundo deveria ter determinadas características, mesmo não conhecendo essa pluralidade, né? E fica muito forte também, não sei se fica para vocês, essa legitimação via ciência que eu tinha comentado que o Foucault coloca muito, né? Eu sempre jogo a bola para alguma ciência que legitime aquilo que eu digo. Quer dizer, quando ela fala, né, isso já está feito, e aí relaciona várias ciências onde já se tem resultados para legitimar essa fala dela, né? Então é um discurso que atravessa isso também. Opa. Outra coisa que fica muito forte é essa coisa da universalização, né, e supervalorização do método. Aí eu vou trazer um trecho um pouco mais longo, que eu peço licença para ler para vocês, do Silvio Galo, onde ele vai problematizar essa questão do método, né, da metodologia e das formas de ensinar. O Silvio Galo coloca assim: o método é um poderoso instrumento de controle. O método é produção de estriamento. Por quê? Ora, o método é aquilo que nos diz o que fazer, como fazer, quando fazer. E sabendo tudo isso, podemos controlar o processo, podemos evitar e mesmo impedir os desvios. O método em educação é, assim, instrumento de captura. O movimento da pedagogia moderna começa com Comênios e seu tratado da arte universal de ensinar tudo a todos. Esse é o subtítulo da Didática Magna. E continua em direção a uma positivização cada vez mais intensa. Ao longo do século XX, assistimos às tentativas da pedagogia para se constituir como ciência. Por que uma ciência pedagógica? Porque apenas ela nos garantiria uma certeza de verdade, um método único, um controle absoluto. A cientificização da pedagogia nada mais é do que sua entrada no movimento que Nietzsche chamou de vontade de verdade, que animou o pensamento moderno, né? Então ele vai discutir um pouco isso, o quanto a gente busca pelos métodos ideais, pela forma ideal de se ensinar, pelo que seria ideal, né, se ensinar, e os modelos ideais de formação, né?
Por outro lado, você tem um discurso muito forte ligado à performance, à valorização de resultados, principalmente em testes, em avaliações externas. E tem um teórico chamado Stephen Ball, é um inglês, que ele trabalha muito essa ideia do quanto essa cultura que é instituída na escola e nas políticas públicas determina o que deve ser feito, né? Então ele fala que são criados mecanismos para estimular, julgar e comparar profissionais em termos dos resultados que eles obtêm, normalmente em testes em larga escala. Isso facilita o papel de monitoramento do Estado, que governa à distância, governando sem governo, né? É mais ou menos o que o Foucault falava das instituições, que eu monto um mecanismo de vigilância que controla tudo, né? Quer dizer, eu não preciso em cada escola olhar o que o professor está fazendo. Eu crio alguns instrumentos e alguns mecanismos que me garantem que aquele professor está fazendo aquilo naquele momento. E um deles são as avaliações em larga escala, né? Então eu coloco aí que qualquer semelhança não é mera coincidência. As várias avaliações externas que são muitas vezes instrumento de controle. É claro que não só isso, né? Não só isso, mas essa pluralidade de avaliações muitas vezes tem essa intenção. E eu trago também um trecho de uma reportagem, na verdade é uma sessão debate da Folha de São Paulo em 2012, onde a Priscila Cruz, que é diretora executiva da ONG Todos pela Educação, acaba argumentando a favor de um currículo único. E aí eu gostaria de chamar a atenção sobre alguns argumentos que ela utiliza. O currículo nacional é o conjunto de aprendizagens que devem ser comuns a todos os alunos, seja porque são universais, ela dá exemplos, aritmética, as leis básicas da natureza, etc., ou porque dizem respeito à nossa identidade brasileira. Uma analogia que nos ajuda nessa reflexão é a aproximação do direito à educação com os direitos humanos. Esse não é distinto em cada estado, município ou escola. Um currículo nacional permite a execução eficiente, transparente e justa das políticas públicas na área da educação. É o discurso do iluminismo, da igualdade, e que para dar oportunidades iguais eu devo fazer da mesma forma com todas as pessoas, né? Por outro lado, já um discurso enfatizando a diferença, nessa mesma sessão debate da Folha de São Paulo, a professora Dalila Andrade Oliveira, que era na época presidente da Amped, responde a Priscila, trazendo a seguinte argumentação. Nas últimas décadas, emergiram políticas voltadas à promoção da educação para os afrodescendentes, indígenas, pessoas com deficiência, população do campo e em condições de pobreza. Compreendeu-se que não bastava garantir acesso à escola se a educação não correspondia a seu universo sociocultural. A padronização curricular foi, durante séculos, responsável pela expulsão de importantes segmentos sociais da escola. O critério de justiça que orienta os sistemas escolares, aí ela faz uma crítica, né, ao que a gente leu anteriormente, apesar de repousar no ideal de igualdade de oportunidades, promove injustiça ao tratar o diferente como igual. Ao tratar o diferente como igual, pode torná-lo também desigual. Não se pode negar as diferenças sociais, econômicas e culturais entre os indivíduos, né? Então, isso eu caracterizaria, numa análise bem simplista, como um discurso da diferença, né? De pensar na multiplicidade e na dificuldade que se tem de pensar em coisas que são universais. E para reforçar um pouco isso, eu trago naquele mesmo debate que a professora Guiomar Nama de Mello falou, a professora Alice Casimiro Lopes, que argumenta sobre a diferença. A ideia de que nós temos um consenso social, um acordo geral sobre o que vem a ser alguma coisa chamada como conhecimento essencial, conhecimento básico, é que, ao meu ver, está
na base da própria ideia de base comum, e isso é que é falso. Nós não temos esse acordo e não precisamos ter. Temos, sim, uma série de tradições curriculares que, por exemplo, nos fazem aqui, nós três, quando acabamos exemplificando alguma coisa, a gente vai sempre para quê? Alfabetização, as contas, porque é quase a única coisa que a gente consegue pensar como sendo genérica. Mas quanto a esse que já é genérico, nós já temos acordo em relação a isso. Isso é o que não se precisa discutir. Acho que fica evidente aí a diferença de posicionamento, uma advogando mais para a ideia da valorização da diferença, né? E reforçando essa questão da diferença, eu gostaria de tocar no tema que o Elenilton falou um pouco ontem, né? Ele citou como sendo daltonismo cultural, que o Roque Laraia ele chama de etnocentrismo, um pouco a constatação de que o homem vê o mundo através da sua cultura, né? Quer dizer, o fato de que o homem vê o mundo através da sua cultura tem como consequência a propensão em considerar o seu modo de vida como o mais correto e o mais natural. Tal tendência, que ele chama de etnocentrismo, é responsável, em seus casos extremos, pela ocorrência de numerosos conflitos sociais. Achar que a minha forma de vida é a ideal e deve servir como referência. Ou o que eu penso é o que deve servir de referência universalmente. E só para exemplificar, porque a gente fica falando assim, questões culturais, às vezes muitos não fazem ideia do que seja isso. Como é que alguém pode pensar, por exemplo, subtração diferente do que a gente pensa, né? É uma coisa que não dá nem para imaginar. Então eu trago um exemplo da Mariana Ferreira, de um livro organizado por ela de 2002, onde ela vai estudar determinadas comunidades indígenas, onde os professores e alunos são indígenas, e ela traz um relato de um professor que pergunta para os seus alunos: ontem à noite peguei 10 peixes, dei 3 para o meu irmão, quantos peixes tenho agora, né? E aí eles chegam ao resultado 13. Eles dão como 13 a resposta desse problema, né? E a justificativa de um deles é assim: fiquei com 13, porque quando eu dou alguma coisa para o meu irmão, ele me paga de volta em dobro. Então, 3 mais 3 é igual a 6, o que o irmão lhe pagaria de volta. 10 mais 6 é 16, 16 menos 3 é 13, que é o número total de peixes, né? Então, essa lógica que eles têm para fazer a subtração é totalmente diferente do que a gente tem como convencional, como universal, né? Essa é uma outra matemática, mas é uma matemática legítima, né? É uma outra maneira de se pensar. E quando eu universalizo, eu mato essas ideias, porque eu vou ensinar de um jeito muito específico, né? Aí o mais forte para nós, né, é quando um deles diz o seguinte: eu sei que você quer que eu use o sinal de menos aqui, ao invés do sinal de mais, mas eu não entendo por quê. Será que dar sempre significa menos para os brancos? Então ele ainda mostra e dá um tapa, né? Quer dizer, a ideia de subtração num problema contextualizado, para eles é completamente diferente. A subtração para eles é dar, né? Você nunca pensa nunca tem essa ideia de perder que nós temos, e que a gente educa as crianças assim, né? Uma das ideias da subtração é o perder, né? O retirar. Um outro exemplo só dessa mesma pesquisa, eles falam: ganhei 10 flechas de pescar peixe dos caiabe, perdi uma na pescaria e dei 3 para o meu cunhado. Com quantas flechas fiquei? Aí um dos alunos apresenta essa resolução. Agora eu gostaria que alguém aqui conseguisse justificar essa resolução dele, né? Essa é a resolução que ele deu para esse problema. Aí ele coloca, né, ele justifica: meu cunhado vai me pagar as 3 flechas de volta, né? Então sempre tem essa ideia: eu nunca vou tirar, porque se eu emprestei para alguém, ele sempre vai me devolver. Então, se Caiabe deu 10, eu fico com 13. Mas acontece que eu vou pagar Caiabe
dar 10 flechas para ele também, né? Então eu vou ficar com 2. Aí eu junto com a 7 que eu já tenho em casa e fico com 9. Olha só, a coisa do que ele tem em casa, o contexto, ele segue à risca. Você quer jogar esse jogo da linguagem do contexto? Então vamos jogar mesmo. Você quer me dar um problema contextualizado? Ele vai trazer, por exemplo, o que ele tem em casa, né? Aí o interessante é essa ideia, né? O dar está relacionado à adição, né? Não sei se vocês perceberam, mas toda vez que ele fala assim, eu vou receber tantas flechas do fulano, eles não fazem a adição. O receber é subtração para eles. Por quê? Eles sabem que eles vão ter que devolver a quantidade e mais que isso, eles vão ter que devolver o dobro do que eles receberam. Então o significado das operações é o oposto do significado que comumente a gente atribui para a operação de adição e de subtração, né? E aí eu não estou falando de linguagem, de usar a palavra mais para mim, não é isso que eu estou falando, é o significado mesmo, né? Quando alguém me empresta alguma coisa, eu já sei que eu vou ter que pagar o dobro. Então, na nossa visão cultural, nós sairíamos perdendo. Mas para eles não, é uma coisa comum, né? Ó, outro exemplo, né? A mesma ideia, né? Só que aí uma outra resolução completamente diferente, uma outra forma de resolver. Ele faz a conta e dá 21, né? Agora eu tenho 21 flechas, porque eu já tinha 9, então 10 mais 9 é igual a 19. Meu cunhado vai me pagar de volta as 3, né? Mais 3 que ele estava me devolvendo. É sempre essa lógica. Isso dá 19, mais 6 dá 25. Mas eu perdi uma flecha, então agora tenho 24. Como meu sogro já tinha me dado 3, então fica 24 menos 3, que é 21. Essa mesma... Percebe que a lógica é a mesma, né? Eles não estão errando os cálculos. A lógica que eles seguem é a mesma e estão fazendo corretamente, mas depende do contexto, né? Bom, aí eu coloco para vocês, o Alan Bishop, ele coloca 6 atividades que seriam consideradas universais na matemática, né? O contar, o localizar, o medir, o desenhar, o jogar e o explicar. Será que só com essas 6, por exemplo, atividades matemáticas eu conseguiria definir uma base comum, né? Será que isso é universal para todos? Eu posso até pensar que seria universal, né? Supondo que fosse universal, ainda assim eu tenho diferentes formas de contar, de localizar, de medir, de desenhar, jogar, de explicar, né? Então, em diferentes culturas eu teria diferentes formas de se ensinar isso. Aí eu pergunto, será que numa base comum, em que eu relaciono determinadas coisas, isso valoriza essa pluralidade? Ou o recado que fica é que as coisas devem ser ensinadas de uma maneira e não de outra, né? Só para dar um exemplo muito simples, eu posso pensar em jogo. Tem um mestrando lá no programa que faz uma pesquisa com um jogo chamado Mancala, que tem origem na África, e o contexto desse jogo está ligado à ideia de semeadura, de plantação, de colheita de determinados povos, né? O contexto do jogo é cultural, está relacionado a uma cultura muito específica, né? Não é a mesma coisa que jogar banco imobiliário, por exemplo, né? São jogos em contextos culturais completamente diferentes. Eu posso trabalhar ideias da matemática com esses jogos? Posso. Mas eu sempre trabalho muito mais que a matemática quando eu uso esse tipo de conceito, né? Posso pensar na cultura de um povo, posso pensar, no caso do banco imobiliário, da compra e venda de imóveis, no lucro, e outras questões muito além da matemática. O Tomás Tadeu da Silva ele traz uma proposta do que seria essa pedagogia como diferença, né? E aí ele traz o que não seria pedagogia como diferença. Não é cultivar e estimular bons sentimentos e boa vontade para com a diversidade cultural, né? Não é tolerar, essa palavra que a gente utiliza tanto, né? Tolerar é algo muito pequeno perto da consideração dessa diversidade, né? Aliás, a diversidade
já é até uma palavra que alguns autores preferem utilizar, multiplicidade, porque a diversidade ainda dá uma ideia de estagnação, de algo que não tem movimento, né? Não é exercitar a tolerância, nem ter sentimento paternalista com relação a essas diferenças, né? Mas é sim explicar como a diferença é produzida, como denunciar e desestabilizar essas construções identitárias, né? Trazer essas discussões sobre a produção de identidades faz com que a identidade e a diferença seja uma questão política, né? Como a identidade e a diferença, como elas são produzidas? Quais mecanismos e instituições que criam essas identidades? Nessa perspectiva, os estudantes explorariam possibilidades de perturbação, né, transgressões, subversão de identidades já existentes e estabilizadas. É uma outra maneira de se fazer educação, né? Pensando não na tolerância, mas na mostrar para os alunos a produção dessas identidades e diferenças. E aí eu trago algumas manchetes de jornais, né? Até que ponto isso é discutido, até que ponto essas identidades são problematizadas com os estudantes. Aqui tem uma outra notícia de jornal que eu achei incrível, né, para se discutir, assim, um colunista de uma revista famosa aí deu uma notícia dessa, né, sobre o aumento do patrimônio de uma deputada, e ele menciona os valores, né? O patrimônio dela aumentou 1.200%, saltou de 14 mil para 184 mil, né? Como se fosse uma coisa estratosférica para alguém que recebe 30 mil por mês, né? Quer dizer, uma coisa totalmente possível, né? Isso em 4 anos. E a conta no Banco do Brasil saiu de 9 mil e chegou a 94 mil em 4 anos. Poxa vida, né? Alguém que ganha 30 mil reais por mês, eu acho que é bem plausível que consiga fazer isso, né? Mas você pega e coloca a manchete lá, o crescimento, né, da porcentagem para a criação de determinadas identidades, né, para se produzir algumas coisas e não outras. Aqui só um último vídeo para vocês notarem as diferenças na argumentação daquelas duas professoras que eu mencionei, né, com relação à identidade e diferença. Uma das grandes provocações disso é quais são as competências e habilidades que nós temos que constituir nesses meninos para que eles sejam seres emancipados, produtivos e felizes neste mundo da tecnologia. É uma questão que está acompanhando as mudanças sem dúvida alguma, uma base nacional comum, ela teria essa inspiração. Pois é, aí é o que está acontecendo nos outros países. E aí a gente chega num ponto que também é a formação dos professores, sem dúvida alguma. Mas aí eu já posso colocar uma provocação para a gente pensar. O que significa para todos ser feliz? O que significa ser produtivo? O que significa ser emancipado? Tudo isso é que se coloca em debate. Bom, aí acho que fica muito clara a argumentação de uma e de outra, né? São formas diferentes de enxergar a mesma coisa. É basicamente isso, né? E não é uma questão de consenso. São formas diferentes de enxergar mesmo, né? Não é buscar o consenso, alguém cede de um lado, outro cede a posição daqui, outro cede dali. São questões mais profundas. Para encerrar, eu vou colocar algumas coisas que eu chamei de provocações, né? Nem parece que sou eu falando, mas enfim. Qualquer tema que eu ensino privilegia alguns em detrimento de outros. O currículo não é neutro. Sempre toma-se algum partido. Nessa perspectiva, seria recomendável conhecer, antes do que eu quero ensinar, para quem eu quero ensinar, né? Que formação eu estou privilegiando, que formação eu estou menosprezando. Questões sociais, culturais, políticas e econômicas também dizem respeito à matemática escolar. A disciplina matemática não pode ser atravessada por discursos de alienação que a conduzam a um status de neutralidade nas discussões contemporâneas. Com ou sem base nacional comum, é fundamental opor resistência, né?
olhar de uma outra forma. E aí, a palavra que é tão usada, né, que foi tão ouvida aqui, subverter, que está muito carregada de significados ligados à desordem, né, principalmente vindos da época do regime militar, pode ter um outro significado, né. Alguns educadores, o Silvio Galo principalmente, eles constroem uma ideia de uma educação que eles chamam de educação menor, mas não no sentido que é uma educação menos importante. É como se fosse uma microeducação, a educação que o professor faz na sua sala de aula. E para isso eles utilizam conceitos do Deleuze, do Guattari. Então, o subverter nesse sentido pode ter dois significados, né? Um que é construir essa versão menor da versão oficial, ou seja, ainda que eu tenha uma base nacional comum, o professor constrói essa versão menor na sua sala de aula com os seus alunos. E isso ninguém pode impor, né? E um outro significado é que a subversão eu posso pensar como escrever um subverso de um grande poema. É como se a educação fosse um grande poema, como se mesmo a base nacional comum fosse um grande poema que eu preciso seguir, mas é pensar que eu posso escrever um verso desse grande poema, né? Eu posso fazer isso na minha sala de aula, com os meus alunos, na minha escola. É o professor que acaba fazendo esse currículo na escola quando ele fecha a porta da sua sala de aula, né? É lógico que tem várias relações de poder envolvidas, mas o professor constrói esse currículo com seus alunos em sala de aula. Bom, então é isso, espero que algumas ideias tenham sido... Assim, se alguém sair daqui hoje pensando de outra maneira, eu já consegui o que eu queria, né? É uma maneira de pensar de outros modos. Então agradeço novamente a todos vocês, obrigado por ter prestigiado e ficado até o final do evento. É isso, muito obrigado. Muito obrigado. O nosso muito obrigado, professor Márcio. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de comentar, adicionar, acrescentar? Ninguém? Aproveitem. É o momento, né? Por favor. Então, meu nome é Júlio, eu sou lá da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. É me orientando, gente. Estou orientando o professor Márcio. Isso, né? Não foi combinado. Não, mas eu só quero compartilhar algumas coisas com vocês. Assim, eu trabalhei na educação básica durante 10 anos, né? Sempre tive vontade de estudar e tal, porque eu acho que isso é importante para quem está na educação. Eu acho que o professor ele tem que entender que ele tem um papel social, né, acima de tudo. Não está lá só para ganhar um dinheiro. Obviamente que isso é fundamental, mas ele tem um papel social e para você conseguir desempenhar um bom papel social, você precisa estudar, né? E foi muito gratificante para mim. É lógico que eu sou um cara dos mais suspeitos para falar isso, né? Entrar no grupo de pesquisa que eu faço parte. Mas eu quero dizer assim, a gente está estudando essas coisas no grupo e a minha dissertação vou defender mês que vem, pretendo, e eu discuti muitas coisas da educação matemática crítica, né, na minha dissertação, né? E assim, eu vejo que existem possibilidades diferentes de desenvolver uma educação, né, nas escolas. É lógico que a gente não está falando a possibilidade, né? Mas a gente está falando de possibilidades. No sentido assim, que eu posso pensar essa matemática, não aquela matemática como bem disse o professor, né? Aquela matemática neutra, aquela matemática que está privilegiando apenas os conteúdos, aquela matemática de lista de repetição, né? Eu acho que assim, tem muitas questões relacionadas, quando eu vou ensinar matemática, que eu posso despertar no meu aluno. E eu acho que isso é o foco principal, né? E isso está relacionado, estritamente relacionado às questões curriculares, né?
qual é o aluno que eu quero formar? Por que esse conteúdo? Por que não outro conteúdo, né? Então, assim, embora eu seja um cara muito suspeito para falar o que eu estou falando, mas eu agradeço muito por fazer parte desse grupo e parabéns para as pessoas que organizaram o evento. O evento foi um evento muito legal, muito bem organizado. Parabéns para vocês. Eu sei que não é fácil organizar evento. Eu organizei um evento, a gente organizou um evento ano passado, não, o CESEMAT lá na UFMS, é um trabalho que não é brincadeira, tá? Parabéns. Bom, pessoal, como tudo que tem começo tem fim, a gente vai encerrar o evento agora, mas eu queria agradecer em nome da comissão, em nome do Departamento de Matemática, em nome das pessoas da Prefeitura aqui de Ilha Solteira, a presença de todos vocês. Como a gente falou em vários momentos, a gente não estava preocupado com quantidade, mas com interesse e a qualidade da presença das pessoas que estiveram aqui. A gente fizemos vínculos, né? Todos fizeram vínculo. Todo mundo que está na plateia aí, conhecemos pessoas novas e espero que essa discussão que ocorreu aqui tenha reflexo no trabalho de vocês, tá? Boa viagem, muitos vão viajar agora e bom retorno aí para quem não vai viajar, mas vai ficar por aqui, bom retorno à casa de vocês. Muito obrigada.